Ele disse como quem comenta o tempo, sem olhar nos meus olhos, e ainda assim, cada palavra dele entrou na sala como uma rajada de vento cortante. Já que você não conseguiu nos dar um herdeiro aqui, tome seu presente de aniversário. E então ele jogou sobre a mesa um envelope pardo, com meu nome em letras frias e retas, seguido de um silêncio que parecia um comando. Dentro, os papéis do divórcio. Eu me lembro da toalha branca, das taças de cristal, do cheiro de carne assada e perfume caro misturados no ar. Tudo parecia cuidadosamente preparado, mas não para celebrar, e sim para me enterrar viva em plena mesa de jantar. A ironia era que eu usava o mesmo uniforme que me acompanhara em tantas cerimônias militares. Ali, cercada pela família do meu marido, ou o que restava dela, eu estava perfeitamente alinhada, impecável, mas completamente sozinha. O jantar havia sido ideia da minha sogra, ou pelo menos foi o que disseram. Eu desconfiei quando ela insistiu em que fosse em família, em casa, com todos presentes. Não era comum que eles se lembrassem de mim fora das ocasiões formais. No início, tentei ver como um gesto de carinho tardio, talvez uma trégua. Eu tinha voltado há pouco tempo de uma missão de 6 meses no sertão, ajudando nas operações de logística e assistência durante enchentes, e o cansaço ainda se agarrava ao meu corpo. O jantar parecia um respiro, um reconhecimento, uma noite de normalidade. Eu não sabia que era, na verdade, uma cerimônia de descarte. Meu marido, Daniel, estava calado desde o momento em que chegamos. Evitava meu olhar, como um soldado esperando uma ordem que já sabe ser covarde. O sogro, coronel aposentado, dominava a mesa com aquele jeito de homem acostumado a ter a última palavra. E quando ele abriu a boca, eu entendi que nada ali era improviso. A fala foi ensaiada, medida, ensopada em rancor. Disse, nos dar um herdeiro, com o mesmo tom que usava para falar de uma falha mecânica em um veículo. Fria, impessoal, como se eu fosse uma peça que não serviu ao propósito. O barulho dos talheres cessou. Ninguém respirava. Eu podia ouvir o tic-tac do relógio de parede, e ele marcava cada segundo como um disparo. Minha sogra fingia preocupação, os olhos ligeiramente umedecidos, mas sem real tristeza. Era o tipo de lágrima que se ensaia diante do espelho. Ao lado dela, o irmão de Daniel, um homem que sempre me olhou como quem observa um obstáculo, mexia o vinho na taça, ansioso. Eles sabiam. Todos sabiam, menos eu. O envelope pousou diante de mim. O presente de aniversário. Era meu aniversário de 38 anos. E eu pensei em quantas vezes eu passei essa data em alojamentos, entre colegas de farda, com bolo improvisado de biscoito e vela feita de fósforo. Nunca esperei luxo, mas esperava respeito. Ali, porém, eu não tinha nem o direito à dignidade. Daniel continuava quieto. Nem um pedido de perdão, nem um olhar. Apenas o silêncio cúmplice de quem deixa outros fazerem a sujeira por ele. Meu sogro endireitou a postura, satisfeito com a própria encenação. Havia orgulho no modo como me feriu. A certeza de que estava colocando as coisas em ordem, como gostava de dizer quando desmantelava qualquer traço de autonomia feminina dentro da própria casa. Ele fora o comandante de Daniel, o mentor, o espelho, e eu era apenas a sombra incômoda que o filho escolhera contra os conselhos do pai. Eu pensei em responder. Por um segundo, pensei em dizer que um herdeiro não é medalha de serviço, nem obrigação, que eu passei anos segurando o país nas costas, enquanto o filho dele mal segurava a própria consciência. Pensei em gritar, mas o treinamento fala mais alto que o instinto. Respirei fundo, sentei reta e apenas olhei o envelope. Quando você aprende a sobreviver em campo, também aprende que o silêncio é arma. A raiva vinha como um zumbido interno, mas eu aguardei em algum lugar fundo, junto com tantas outras dores. Senti o olhar de Daniel em mim, rápido, covarde, pedindo que eu não criasse cena. Era isso que mais me doía, o pedido não dito para que eu aceitasse minha própria expulsão com elegância. O homem com quem dividi anos de vida, noites de ausência, cartas escritas de alojamentos, agora queria que eu desaparecesse de cena sem ruído. Enquanto o coronel cortava o assado e servia o prato como se nada tivesse acontecido, eu percebi que a guerra mais cruel não é a que a gente luta com armas, mas a que acontece dentro da sala de jantar. Ali, onde ninguém sangra por fora, mas todos morrem um pouco por dentro. Eu levantei a taça, não por brinde, mas por reflexo. Disse apenas, obrigada pelo jantar. E vi minha sogra disfarçar um sorriso satisfeito,
como quem marca um ponto. Ela achava que o silêncio era rendição. Não sabia que, para mim, o silêncio é tática. O relógio marcava 22h17, quando o garçom recolheu os pratos, e a sala se encheu de um murmúrio constrangido. Daniel se levantou e foi até a janela, fingindo atender o telefone. O sogro recostou-se na cadeira e cruzou as mãos sobre o peito, vitorioso. Eu não me mexi. Apenas olhei para o envelope e pensei em quantos outros papéis eu já havia assinado em minha vida: relatórios, transferências, autorizações, comunicações de serviço. Nenhum deles havia doído como aquele. Assinar um divórcio não me assustava. O que me assustava era perceber como facilmente um lar pode se tornar campo de batalha. Na farda, aprendi que toda guerra começa com uma frase mal colocada. E aquela, já que você não conseguiu nos dar um herdeiro, era uma declaração de guerra. Enquanto eu respirava fundo, algo dentro de mim começou a reorganizar-se. A soldado que sobreviveu a desertos, a ordens injustas e a noites sem sono voltou ao posto. Não era o fim. Era apenas o início de uma nova operação. Uma que eu ainda nem sabia qual seria. O jantar continuou, mas eu não comi mais. O gosto do assado se transformara em ferro na boca. Eles achavam que tinham me destituído. Não sabiam que, às vezes, o silêncio é o som da estratégia sendo desenhada. Quando me levantei, ninguém tentou me impedir. Peguei o envelope, guardei-o na bolsa e agradeci como quem se despede de uma reunião de trabalho. No espelho do corredor, antes de sair, vi meu reflexo, cabelo preso, olhos firmes, expressão neutra, e por um instante eu me vi como nas antigas missões, alguém pronta para agir no momento certo, sem emoção visível, mas com tudo calculado. Naquela noite, ao fechar a porta do carro, percebi o quanto o frio pode doer até mesmo em agosto. Liguei o motor e fiquei parada, olhando o portão da casa ainda iluminado. Lá dentro, eles riam, brindavam, talvez até comentassem minha maturidade. Deixei que rissem. Em breve, nenhum deles teria motivo. O aniversário terminava ali, e junto dele, qualquer ilusão de que ainda havia amor naquela família. O que eles não sabiam, nem poderiam imaginar, é que aquele envelope pardo que me jogaram seria o primeiro documento de uma série que, mais tarde, mudaria o rumo de todos. Mas isso, eu só descobriria quando o segundo envelope apareceu, o que minha melhor amiga me entregaria, discretamente semanas depois. Eu pensei que o jantar terminaria ali, no silêncio cortante que ficou depois da frase do coronel, mas a família Carter nunca soube encerrar nada com dignidade. O que veio depois não foi apenas um golpe, foi a tentativa deliberada de me reduzir diante de todos. Eu ainda estava com o envelope dentro da bolsa, os dedos marcados pelo papel que eu segurava com força, quando minha sogra levantou-se com a elegância ensaiada de quem se prepara para um discurso. Já que tudo está claro entre vocês, ela começou, ajustando o colar de pérolas no pescoço. Acho que é hora de dar as boas-vindas à nova integrante da família. As palavras ecoaram como uma explosão silenciosa. Ninguém respirou. Eu ouvi o som do relógio de parede novamente, aquele tic-tac cruel que parecia medir a minha resistência. Ela deu 2 passos para o lado, e então, da porta da sala, entrou uma moça, alta, magra, loira tingida, com um vestido simples demais para o ambiente. O tipo de simplicidade que tenta parecer pureza, mas esconde cálculo. A moça parecia nervosa, segurava a bolsa contra o corpo como um escudo, e quando sorriu foi um sorriso treinado, o tipo que se ensaia diante do espelho antes de uma entrevista. Esta é Helena, disse minha sogra com orgulho, a nova esposa de Daniel. Por um momento achei que não tinha ouvido direito. Nova esposa. Não ex, não namorada, não companheira. Esposa. O documento que me jogaram minutos antes já havia sido assinado por ele. Percebi naquele instante. Ele não esperou minha assinatura. Não esperou nem o respeito do tempo. Casou-se novamente. Ou preparou tudo para que parecesse assim. A garota ficou parada, constrangida, olhando ora para mim, ora para o chão. Ela não sabia o que fazer com as mãos. Daniel ainda não havia dito uma palavra. Eu, muito menos. Minha sogra prosseguiu, com aquele tom doce de veneno. Você sabe, querida, a vida continua. Helena entende as necessidades de uma família. E você merece seguir seu caminho também. Seguir meu caminho. Como se eu tivesse pegado a estrada errada e caído por engano na casa deles.
Olhei para Daniel. Não com raiva, mas com o tipo de frieza que só um treinamento militar dá. Ele parecia menor, pálido, preso no próprio erro. E foi aí que entendi. Ele não era o autor daquela humilhação. Era apenas um instrumento. O coronel sorriu pela primeira vez naquela noite. Um sorriso de vitória, satisfeito com a própria crueldade. Nada pessoal, capitã, disse ele, enfatizando o título com deboche. Apenas estamos colocando as coisas em ordem. Um homem precisa deixar descendência. É o que mantém o nome da família vivo. Eu pensei em quantos soldados sem nome já enterrei, quantos jovens vi morrer sem deixar nada além de poeira sobre a farda, e ainda assim nenhum deles foi esquecido. O coronel não entendia o que era legado. Para ele, legado era apenas sangue, e o próprio nome gravado em placas de bronze. Helena se mexeu, desconfortável. Olhou para Daniel, que ainda mantinha a cabeça baixa. Talvez devêssemos ir, ela disse, quase num sussurro. Acho que ela... A sogra a interrompeu. Fique, querida. A mesa é de família agora. Aquelas palavras foram o estopim. Família agora. Como se eu tivesse deixado de ser parte dela com uma simples assinatura. Eu não respondi. Sentei-me de volta, endireitei os ombros e enchi minha taça de vinho. A mão tremia levemente, mas não de fraqueza, de contenção. Bebi devagar. Eles esperavam uma explosão. Eu via nos olhos de todos a curiosidade de testemunhar a mulher militar perder o controle, chorar, gritar, jogar o copo contra a parede. Mas não dei a eles esse espetáculo. Continuei ali, imóvel, bebendo enquanto o mundo ao meu redor desmoronava com pompa e toalha de linho. Quando terminei, coloquei a taça de volta sobre a mesa e disse apenas: que sorte a de vocês, encontrar substituição tão rápido. Isso exige eficiência. A sogra sorriu, mas os olhos brilharam com raiva. O coronel fingiu não ouvir. Daniel continuava imóvel, e a nova esposa, sem saber onde se enfiar, tentou um sorriso trêmulo. Desculpe, ela disse baixinho. Eu não sabia que seria assim. Por um instante, tive pena dela, até perceber que a aliança no dedo era nova, de ouro polido, recém-saída de uma joalheria. Eu me levantei. As cadeiras rangendo foram o único som na sala. Felicidades aos noivos, falei, com a voz tão firme que até o coronel desviou o olhar. E obrigada pelo jantar. Foi inesquecível. Peguei minha bolsa e caminhei até a porta. Nenhum deles se mexeu. Apenas Helena murmurou algo como "sinto muito", que se perdeu no ar. Do lado de fora, o vento era frio e seco, e o céu de Brasília tinha aquele tom de ferro antes da chuva. Respirei fundo. Senti o cheiro do asfalto, o ar de liberdade que sempre senti ao sair de uma base depois de uma missão. A diferença era que agora a missão era outra, e o inimigo usava sobrenome de família. No caminho de volta para casa, as lembranças vieram em ondas. O primeiro encontro com Daniel, ainda na academia militar, ele como aluno em estágio, eu como instrutora temporária de logística. O sorriso tímido, a curiosidade, a admiração disfarçada. Eu era 7 anos mais velha, mais vivida, mais calejada. No começo isso o atraía, depois o intimidou. Ele dizia que eu era forte demais para caber na vida civil. Talvez estivesse certo, mas o que nunca pensei é que um dia essa força seria usada contra mim, transformada em rótulo, em motivo para me isolarem. O celular vibrava dentro da bolsa. Chamadas perdidas da minha melhor amiga, Lara. Ela sabia do jantar e me esperava acordada. Eu não atendi, não conseguia falar. Só pensava no olhar satisfeito do coronel, na frieza da sogra, e no rosto pálido da moça que agora era a nova esposa. Era como se eu tivesse assistido à minha própria substituição sendo aplaudida em família. Cheguei em casa perto da meia-noite. A casa estava escura, e o vazio do corredor me pareceu mais acolhedor do que qualquer sala iluminada. Tirei o casaco, deixei a bolsa sobre a mesa e me sentei no chão. Ali, sozinha, sem testemunhas, sem plateia, finalmente respirei o que restava da dor. Não chorei. O choro é para quem ainda espera consolo. Eu só respirei, fundo, uma vez, e deixei o silêncio preencher o que sobrou. No espelho da sala, meu reflexo parecia outro. A mesma mulher, mas com o olhar de quem acabou de atravessar um campo minado e ainda está de pé. Eu pensei no coronel e na certeza dele de que tinha vencido. Pensei na moça de vestido simples, que não sabia que estava entrando em uma guerra. Pensei em Daniel e percebi que não havia ódio,
apenas uma espécie de luto por alguém que já não existia. Na manhã seguinte, a notícia se espalhou. As redes sociais já tinham as fotos do novo casal. A sogra havia publicado um texto enfeitado com palavras sobre renascimento e planos de família. O coronel apareceu em uma das imagens, sorrindo, segurando uma taça, como se brindasse à própria crueldade. O casamento fora civil, silencioso, apressado, provavelmente dias antes daquele jantar. A assinatura do divórcio era apenas formalidade. Eles queriam que eu presenciasse o ato de me tornar indispensável. Lara apareceu no portão às 7 da manhã, de calça jeans e café nas mãos. Você precisa sair daqui, foi a primeira coisa que disse. Eu apenas acenei. Não hoje, respondi. Hoje eu fico. Ela me olhou como quem tenta decifrar uma granada armada. Você não vai reagir? Perguntei. Ainda não, respondi. Mas vai haver reação. Ela não insistiu. Deixou o café na mesa e tirou um envelope da bolsa, que colocou ao lado sem explicações. Quando estiver pronta, disse. Abra. Eu não perguntei nada. Só observei o objeto, idêntico ao do jantar. O mesmo formato, o mesmo papel pardo. Era quase simbólico, como se o destino tivesse me entregue outra missão, e eu ainda não soubesse qual era. Durante o dia, desliguei o celular. Fiquei em casa, limpando, organizando, lavando cada canto, como se pudesse eliminar o cheiro de tudo o que me haviam tirado. À tarde, sentei-me na varanda e observei o céu se abrir em um azul sem fim. Ali, com um envelope novo sobre o colo, pensei em tudo que ainda estava por vir. Eles acreditavam que eu tinha perdido tudo. Mal sabiam que o que eu tinha, experiência, disciplina e o conhecimento de cada movimento deles, era exatamente o que tornava perigoso subestimar uma mulher treinada para sobreviver em qualquer território hostil. Abri o envelope só quando o sol começou a cair. Dentro, havia uma única folha e uma fotografia impressa. A foto mostrava o coronel, meu ex-sogro, entrando em um hotel em Goiânia, de mãos dadas com uma mulher que não era a sogra, nem a jovem esposa recém-apresentada. A legenda no verso dizia, não é o que parece, é pior. E foi ali, ao ler aquela frase que entendi. O jantar, a nova esposa, o divórcio, tudo era apenas a superfície. O que estava prestes a emergir debaixo daquilo era algo muito maior. E eu, por mais ferida que estivesse, ainda sabia operar com precisão. Porque quem já serviu, aprende cedo. A vingança não se planeja com raiva. Planeja-se com calma, com disciplina, com silêncio. Nos dias que se seguiram ao jantar, o silêncio foi a minha única companhia. Eu dormia pouco, com a mente girando entre lembranças e fragmentos de frases que pareciam tatuadas no ar. Não conseguiu nos dar um herdeiro, a nova esposa, segue seu caminho. Era como se cada palavra ecoasse dentro do meu crânio, num compasso de ordem e humilhação, misturando-se às vozes antigas dos comandantes, dos colegas de tropa, das madrugadas frias em alojamentos cheirando a ferro e sabão. Foi nesse turbilhão que o passado começou a vir à tona, não como lembrança doce, mas como relatório de missão mal avaliada. Eu precisava revisitar tudo, entender em que momento deixei de ser eu e passei a ser apenas uma função, a esposa de alguém, a subordinada de outro, a mulher que devia provar constantemente que era suficiente. Conheci Daniel quando eu já era capitã. Ele ainda estava nos últimos meses da formação, cheio de certezas e sonhos de grandeza. Tinha um olhar limpo, curioso, e um sorriso que desarmava até as piadas de quartel. No começo, a diferença de patente era um obstáculo. Ele me tratava com um respeito quase infantil, misturado com encantamento. Eu achava graça. Ele dizia que eu andava como quem comanda até o vento, e talvez isso o tenha atraído mais do que qualquer outra coisa. Eu estava acostumada a ser obedecida, não admirada. Com Daniel, pela primeira vez, achei que podia ser vista como mulher sem precisar tirar o uniforme. Nosso namoro foi breve, quase um intervalo entre transferências. Quando nos casamos, eu já havia servido em 3 estados e estava prestes a ser deslocada para uma base na fronteira. Ele pediu que eu pedisse rebaixamento de cargo, que ficasse mais próxima da família dele, que pensasse em nós. E eu pensei. Pela primeira vez, pensei em nós antes de mim. Aceitei um posto administrativo, um salário menor, uma rotina que não combinava com meu ritmo. Eu, que tinha aprendido a marchar sob sol de 40 graus, passei a carimbar documentos em salas geladas. Foi por amor. Ou, pelo menos, pelo que eu acreditava ser amor. Os primeiros anos foram bons, simples,
Eu chegava em casa exausta e ele fazia café, falava sobre planos de ter filhos, sobre comprar uma casa próxima dos pais. Eu sorria e dizia que daria tempo para tudo. As famílias começaram a se aproximar. O coronel, o sogro, me olhava com desconfiança, como se eu tivesse invadido o território dele. Eu era mulher, militar e ainda mais graduada que o filho. Ele nunca perdoou essa combinação. Tentava disfarçar o incômodo com gentilezas. Capitã, está comendo direito? Soldado que não se alimenta não luta. Era o tipo de ironia disfarçada que carrega veneno. A sogra, por sua vez, me tratava como um projeto a ser corrigido. Tentava me feminilizar. Dizia que eu devia usar mais vestidos, falar mais baixo, aprender a ser suave. Eu ouvia, sorria e esquecia. Pelo menos naquela época, ainda acreditava que o tempo domaria o preconceito. Depois, vieram os diagnósticos. Eu tinha 32 anos quando descobri que minhas chances de engravidar eram quase nulas. Lembro do consultório branco, do médico escolhendo palavras com a cautela de quem desarma uma bomba. Disse, reduzida probabilidade, como se não quisesse me ofender. Eu apenas assenti. Já tinha visto soldados perderem pernas, famílias perderem casas. A ausência de um filho não parecia o fim do mundo, até contar para Daniel. Ele ficou em silêncio por longos minutos. Depois me abraçou, mas o abraço tinha algo de medo. Não medo por mim, mas medo do que diriam os outros. O pai dele, principalmente. A notícia se espalhou mais rápido do que imaginei. A sogra começou a me tratar com compaixão condescendente, o tipo que sufoca. O coronel foi direto. Um homem precisa de continuidade, capitã. Se não pode dar a ele, ao menos não o prenda. A frase ficou gravada na minha cabeça como um disparo. Daniel dizia que não se importava, mas aos poucos fui sentindo o distanciamento. Ele chegava mais tarde, evitava o assunto, falava em viagens de trabalho que eu sabia que não existiam. Ainda assim, eu mantive a casa em ordem, o uniforme limpo, o semblante tranquilo, porque a vida militar me ensinou que mesmo quando o chão desaba, o corpo deve permanecer ereto. A sogra começou a se intrometer mais. Ligava todos os dias, trazia conselhos disfarçados de preocupação. Chegou a sugerir adoção, mas sempre com um olhar torto, como se uma criança adotada não pudesse carregar o nome da família. Você entenderia se fosse mãe, ela disse uma vez, sem perceber o punhal que colocava na frase. Eu entendi, mas não respondi. Guardei. Aprendi cedo que o silêncio é mais mortal que qualquer resposta imediata. O tempo foi corroendo o que restava do casamento. Eu percebia Daniel cada vez mais ausente, e o coronel mais presente do que nunca. Era ele quem decidia tudo, da reforma da casa à escolha da escola dos sobrinhos. Eu via meu marido se tornar uma sombra do pai. Às vezes, durante o jantar, eu o observava repetindo os mesmos gestos, as mesmas frases, as mesmas pausas. Era como assistir a um espelho falhando. Quando Daniel pediu o divórcio pela primeira vez, há 2 anos, eu recusei. Não porque ainda o amava, mas porque não queria que o coronel pensasse que tinha vencido. Foi meu erro. A insistência em permanecer por orgulho é uma forma silenciosa de autodestruição. Desde então, as visitas da sogra diminuíram, os convites de família cessaram, e eu me tornei um fantasma útil, alguém que servia para justificar as ausências dele. Houve uma noite em que Daniel voltou embriagado e deixou escapar algo que nunca esqueci. Disse que a culpa era minha, que todo homem precisa se sentir pai para ser completo. As palavras saíram arrastadas, sem intenção de ferir, mas feriram. Eu o deixei dormir no sofá e fui para o quarto. Deitei na cama vazia e, pela primeira vez, desejei nunca mais acordar ao lado dele. Foi também nessa noite que comecei a entender o que vinha pela frente. Quando o exército me transferiu para uma missão temporária em Mato Grosso, aceitei sem hesitar. Passei 6 meses longe, no meio do nada, comandando uma equipe de apoio logístico e humanitário. Lá, entre poeira e chuva, entre a dureza dos dias e a simplicidade das pessoas, voltei a lembrar quem eu era. Cada vez que alguém me chamava de senhora capitã, algo dentro de mim se endireitava novamente. Eu me sentia viva, útil, em comando. Daniel raramente ligava. Quando ligava, o tom era frio, mecânico. Eu fingia não perceber. Voltei e encontrei a casa diferente. O cheiro, a disposição dos móveis, até as fotografias haviam mudado de lugar. A sogra dizia que viera ajudar na organização. O coronel passava por ali de vez em quando, deixando comentários sobre como
A ausência de uma mulher faz a casa perder alma. Ironia. Eu era a mulher ausente e, ao mesmo tempo, o motivo de todas as críticas. Pouco depois veio o convite para o jantar, aquele que mudaria tudo. Agora, olhando para trás, percebo que aquele jantar não foi uma emboscada improvisada. Foi a conclusão de um plano que começou anos antes, o momento exato em que decidi amar alguém que não sabia sustentar um amor sem plateia. Eles apenas esperaram o tempo certo, o enfraquecimento emocional, a hora em que achavam que eu já não teria forças para reagir. Erraram o cálculo. Enquanto eu observava a vida se reorganizar em torno da nova esposa, algo dentro de mim se movia em silêncio. O passado que eles desdenharam, meus anos de serviço, minhas missões, as noites em que salvei desconhecidos e fui a última a comer, tudo isso começava a pulsar como lembrança e combustível. Eles me viam como uma mulher vazia por dentro, incapaz de gerar vida, mas não sabiam que eu já tinha dado à luz coragem tantas vezes, em campos e abrigos, diante de riscos e perdas, que a ideia de infertilidade era quase uma piada diante da minha força. Ninguém naquela casa jamais respeitou minha história. Não entenderam que cada medalha guardada na gaveta era um pedaço de sacrifício, que cada cicatriz tinha um nome. Eles me mediram por um ventre e esqueceram a mente, o corpo, o sangue que aprendeu a não recuar. E é isso que me sustentava agora, a lembrança de quem eu fui antes de ser a esposa de Daniel Carter. Naquela noite, depois de reler o bilhete anônimo que acompanhava a foto do coronel no hotel, sentei à mesa e comecei a escrever. Não era uma carta, nem um desabafo. Era um relatório, como eu fazia nas operações. Linha por linha, data por data. A primeira página tinha um título simples: Operação Redenção. O passado, afinal, é o melhor terreno para planejar o futuro. E eu tinha acabado de abrir o mapa da minha próxima missão. A primeira vez que ouvi a palavra infertilidade aplicada a mim, eu ainda usava farda todos os dias. Foi uma médica civil do hospital militar, uma mulher experiente, que olhou meus exames e hesitou antes de falar. Você tem baixa reserva ovariana, disse, e o tempo é curto. Eu agradeci como quem recebe uma ordem, não uma sentença. Saí do consultório, sentei no carro e fiquei alguns minutos observando o pátio vazio, os soldados passando com passos firmes, a bandeira tremulando com aquele som que só quem serviu entende. Uma mistura de orgulho e solidão. A vida, para mim, sempre foi feita de metas e estratégias. Aquilo parecia apenas mais uma missão, enfrentar o diagnóstico com disciplina. O que eu não sabia é que, fora dos quartéis, disciplina não basta. No mundo civil, a fraqueza de uma mulher é uma oportunidade, e minha sogra e o coronel souberam aproveitá-la. Nos primeiros meses, Daniel foi gentil, levava-me flores, dizia que tudo ficaria bem, que família é mais que sangue. Eu queria acreditar. Queria tanto que cheguei a convencer a mim mesma de que aquele homem me amava o suficiente para suportar a frustração. Tentamos tratamentos caros, exames, consultas. Gastei economias guardadas de anos de serviço, e ele, aos poucos, começou a agir como quem apenas ajudava. A infertilidade virou algo meu, não nosso. Eu era o problema. Ele era o coitado que precisava lidar com o problema. Era sutil no começo. Um olhar cansado, uma frase dita sem querer, uma piada maldosa em um churrasco. Até que se tornou arma declarada. A sogra foi a primeira a apontar o cano. Você tem certeza de que não há nada que possa fazer? A pergunta vinha sempre acompanhada de um sorriso piedoso. Depois, as insinuações sobre adoção, sempre ditas como quem fala de um ato de caridade, não de amor. Talvez adotar um bebê, mas claro, não seria o mesmo. O coronel, por sua vez, não perdia a chance de transformar minha condição em ofensa disfarçada de conselho. No exército, uma falha técnica significa substituição. É duro, mas é assim que se mantém a eficiência. Eu aprendi a não responder. Engolia as palavras como quem engole cacos de vidro e deixava que o silêncio fizesse o trabalho que o grito não podia. O tempo foi transformando a casa num campo minado. Cada tentativa frustrada de gravidez era seguida de dias de silêncio entre mim e Daniel, depois de frases secas, depois de semanas sem contato algum. Ele passou a dormir cada vez mais tarde, alegando trabalho, e eu, cada vez mais cedo, para não ouvir o som do teclado no escritório. O mesmo som que me lembrava de quantas conversas nossas haviam migrado para o vazio. As visitas da família dele tornaram-se constantes, como se fiscalizassem o andamento do meu fracasso. A sogra vinha com bolos,
com presentes inúteis, e sempre trazia uma nova solução milagrosa encontrada em alguma revista de saúde. Era humilhante, e ela sabia. Mas o que mais me feriu foi perceber como Daniel começou a acreditar que aquilo o diminuía. Ele, que dizia não se importar, passou a repetir frases do pai, quase sem perceber. Acho que todo homem quer um filho um dia. É natural. Eu o observava e via, pouco a pouco, o homem que amei se dissolvendo no modelo do coronel. Não era mais o rapaz de olhar doce que me admirava. Era um reflexo medroso, buscando aprovação em olhares alheios. O casamento virou uma trincheira silenciosa, e cada dia era uma tentativa de não ser atingida pelo desprezo que, aos poucos, escorria dele. No quartel, eu continuava sendo a mesma. Comandava, organizava, decidia. Os subordinados me respeitavam, as missões eram cumpridas, e ninguém ali se lembrava de que eu era infértil. Ali, eu era apenas a capitã. E talvez por isso eu tenha resistido tanto a deixar o serviço ativo. Era o único lugar onde minha identidade não era medida por um útero. Fora dali, tudo o que eu fazia parecia uma compensação por algo que faltava. Lembro de um almoço em família em que o coronel, depois de alguns copos de vinho, olhou para mim e disse: "Sabe o que é curioso, capitã? O quartel prepara mulheres para tudo, menos para o essencial." Todos riram. Todos, menos eu. Eu olhei para ele e perguntei calmamente: "E o essencial seria obedecer ao senhor, coronel?" A mesa silenciou por alguns segundos. Ele riu, sem graça, e mudou de assunto. Mas vi o ódio nos olhos dele. O tipo de ódio que homens assim reservam às mulheres que não se curvam. Aquela noite foi o começo da guerra não declarada. Desde então, tudo que vinha dele, e da sogra, tinha o mesmo tom: minar minha confiança, fazer-me duvidar de mim mesma. Frases como: "Você trabalha demais", "talvez se relaxasse, as coisas aconteceriam naturalmente", "um corpo cansado não gera vida." Eu sabia que não se tratava mais de preocupação. Era ataque, estratégia de desgaste. Eles queriam que eu me sentisse defeituosa, para justificar o que viria depois. A substituição. Aos poucos, percebi que o casamento havia virado um teatro para a plateia deles. Quando eu sorria em jantares, eles suspiravam de alívio, como se minha calma fosse sinal de rendição. Quando eu falava com firmeza, trocavam olhares, certos de que eu era difícil. E, de fato, eu era difícil. Difícil de manipular, difícil de derrubar. Só não percebi que essa dificuldade, para eles, era o convite para a humilhação. Houve uma tentativa de reconciliação quando Daniel me chamou para uma viagem ao interior, para recomeçarmos. Eu fui acreditando, talvez, que ainda houvesse algo a salvar. Lembro da estrada longa, da paisagem verde, da sensação de liberdade. Lembro também da forma como ele parou o carro num mirante e me pediu desculpas. "Meu pai pega no meu pé", disse, "mas eu não quero perder você." Eu quase acreditei. Voltamos para casa, fizemos planos, até começamos o processo de adoção. Mas logo descobri que ele nunca havia enviado os documentos. Estavam na gaveta do escritório, ao lado de um contrato de financiamento assinado por ele e garantido com a casa. A mesma casa em que o coronel era coproprietário. Foi ali que entendi que a infertilidade não era apenas minha ferida. Era o instrumento de chantagem que mantinha todos eles no controle. Enquanto eu acreditasse que era culpada, eles podiam fazer o que quisessem. E eu deixei. Por amor, por esperança, por covardia. Não por medo deles, mas por medo de admitir que tudo o que construí estava apodrecendo de dentro para fora. Quando voltei da missão em Mato Grosso e encontrei a nova decoração, as fotos trocadas, o cheiro diferente, senti que o jogo estava chegando ao fim. Eu já sabia que seria dispensada. Só não sabia que fariam isso com festa, na frente de todos. O jantar foi apenas a cerimônia de execução de uma sentença que começou no consultório da médica, anos antes. O diagnóstico foi a arma, e eles, os atiradores. Mas o erro deles foi não entender que a infertilidade pode ser a ausência de um tipo de vida, não de todas. Eu ainda sabia criar estratégias, planos, movimentos, e quando recebi a foto do coronel no hotel, percebi que o campo havia mudado. Agora, era eu quem tinha a arma. Passei a noite em claro, revisando mentalmente cada lembrança, cada frase que ouvi. Comecei a perceber os padrões, as brechas, as oportunidades. O coronel, sempre tão cuidadoso com a imagem, estava vulnerável. Daniel, dependente do pai em tudo,
seria o elo mais fraco, e a sogra, orgulhosa e faladeira, seria a fonte de informações que eu nem precisaria pedir. Eu não tinha pressa. Aprendi que as operações mais eficazes são as que amadurecem no tempo certo. A infertilidade havia me tornado uma espécie de terreno árido, mas em terrenos assim, as sementes que sobrevivem nascem fortes. Eu só precisava escolher o momento certo para germinar. Naquela manhã, escrevi no topo do meu caderno de anotações: missão, reconstrução. E logo abaixo uma frase que repeti em voz baixa, quase como um voto. Eles usaram meu corpo como justificativa. Eu usarei suas ações como prova. E assim, com o sol entrando pela janela e o uniforme ainda dobrado sobre a cadeira, percebi que a mulher que eles tentaram destruir estava voltando. Não como esposa, nem como vítima, mas como capitã. No exército, a gente aprende que a assinatura é tão importante quanto a bala. Uma dispara, a outra encerra. Ambas têm consequências que não voltam atrás. Talvez por isso, quando o advogado do coronel me entregou o documento do divórcio para assinar, minhas mãos não tremeram. Eu já tinha assinado ordens de deslocamento sob chuva, relatórios de baixas, termos de confidencialidade, e cada um deles carregava mais peso moral do que aquele papel. Mas ainda assim, enquanto lia as cláusulas frias e os termos impessoais, uma parte de mim sentia a ironia. O casamento acabou como começou, como um contrato de obediência, supervisionado pelo mesmo homem que sempre quis me ver diminuída. O advogado era um tipo pálido, de voz anasalada, que tentava manter um ar de neutralidade. Se preferir, podemos resolver tudo sem audiência, senhora, disse, com aquele tom falso de quem oferece conforto a um condenado. Eu apenas balancei a cabeça. Prefiro assinar agora. Ele pareceu surpreso. Esperava resistência, lágrimas, drama. Não encontrou nada. Apenas uma mulher sentada reta, com a caneta em punho e a mente mais calma do que nunca. Antes de colocar o nome no papel, olhei para a última página, onde a assinatura de Daniel já me esperava. Reconheci o traço apressado, quase impaciente. Ele tinha pressa de se livrar de mim. Talvez estivesse em casa com a nova esposa, esperando a confirmação oficial da libertação. A sogra, certamente, já havia preparado o jantar da vitória. E o coronel, em algum lugar, devia estar sorrindo diante da certeza de que, enfim, havia restaurado a ordem. O que eles não sabiam é que a ordem nunca esteve tão próxima do caos. Assinei sem hesitar. 1, 2, 3 vezes. O som da caneta riscando o papel parecia ecoar no ambiente, e cada traço era um corte de liberdade. Quando terminei, empurrei o documento de volta para o advogado. Está feito. Ele pigarreou, ajeitou os óculos e disse: a senhora pode retirar seus pertences até o final da semana. A família solicitou discrição. Eu dei um sorriso curto. Discrição é meu forte. Saí do escritório e caminhei até o estacionamento. O sol de fim de tarde refletia no capô do meu carro, e por um instante pensei em tudo o que tinha deixado para trás. Os jantares silenciosos, os olhares de julgamento, as conversas que sempre terminavam com conselhos não pedidos. Era um alívio, mas também uma constatação amarga. Eles não me expulsaram de um lar, me libertaram de uma prisão. Quando cheguei em casa, a casa que agora oficialmente deixaria, encontrei tudo no mesmo lugar, mas com o ar de quem já não pertence a mim. O retrato do casamento ainda estava sobre o aparador. Daniel e eu sorrindo, uniformes impecáveis, a felicidade de quem ainda acreditava no futuro. Peguei o porta-retrato, olhei por alguns segundos e o guardei em uma caixa junto com outras memórias que já não pesavam. Havia aprendido, ao longo dos anos, que carregar lembranças em excesso é como levar munição enferrujada. Não serve para defesa, apenas para ferir. Naquela noite, arrumei as malas com a precisão de quem faz inventário militar. Roupa dobrada, documentos revisados, cada item no lugar. A última coisa que coloquei na bagagem foi o caderno com o título Operação Redenção. Eu ainda não sabia exatamente como, mas sabia que aquele seria o documento mais importante da minha vida. Enquanto organizava os papéis, ouvi o som de uma notificação no celular. Era uma mensagem de um número desconhecido. Soubemos que já assinou. Fez o certo. A vida segue. Boa sorte. Não havia nome, mas eu reconheci o estilo. Curto, seco, cheio de arrogância velada. O coronel. Eu imaginei o sorriso dele ao enviar a mensagem. A satisfação em saber que finalmente me retirara do caminho.
Respirei fundo e apaguei o texto. Na guerra, o inimigo mais perigoso é o que acredita já ter vencido. No dia seguinte, fui até a casa deles buscar o que restava dos meus pertences. A empregada abriu a porta com um olhar constrangido. Eles estão na varanda, senhora. Caminhei pelo corredor e ouvi risadas. O som familiar da arrogância compartilhada. Ao chegar à varanda, vi os três. O coronel, a sogra e Daniel. Sentados à mesa, brindando com taças de espumante. A nova esposa, Helena, não estava ali. Talvez tivessem decidido poupá-la da formalidade. O coronel foi o primeiro a me notar. Ah, a capitã chegou, anunciou, com voz alta e teatral. Vim apenas buscar minhas coisas. Respondi sem alterar o tom. A sogra levantou-se e se aproximou com um sorriso falso. Querida, não leve nada que te faça lembrar do sofrimento. A vida nova começa quando a gente deixa o velho para trás. Eu a encarei e respondi. Concordo. Por isso mesmo, deixo o que é de vocês aqui. Passei direto por ela e subi as escadas. No quarto, encontrei uma caixa com algumas roupas dobradas e um envelope com dinheiro. Provavelmente uma tentativa de indenização moral. Peguei apenas o que era meu. Deixei o envelope sobre a cama. Quando desci, o coronel ergueu a taça na minha direção. Sem ressentimentos, capitã, eu o olhei com calma. Ressentimento é emoção, e eu aprendi a viver sem isso. Saí sem olhar para trás. Mas antes de atravessar o portão, ouvi Daniel dizer algo que me fez parar por um segundo. Ela sempre foi fria. Não virei o rosto. Apenas sorri, porque finalmente percebi. Ser fria, para eles, era o mesmo que não ser controlável. Eles queriam me ver chorando, implorando, pedindo explicações. Em vez disso, eu os deixei brindando a própria ignorância. Na calçada, o ar parecia mais leve. Lara estava me esperando no carro, como havia prometido. E então? Perguntou. Acabou, respondi, jogando a chave da casa no banco do passageiro. Eles assinaram a sentença e nem perceberam. Ela me olhou intrigada. Que sentença? Sorri, sem responder. O envelope com a foto do coronel ainda estava na minha bolsa, junto com um pendrive que eu havia recebido de um contato da época em que servi no comando logístico. Eu não sabia tudo ainda, mas já tinha pistas suficientes para entender que o passado do coronel não era tão limpo quanto suas fardas engomadas. Naquela noite, instalando-me provisoriamente no apartamento de Lara, decidi que a minha guerra não seria travada com raiva. Seria com método. Cada humilhação, cada palavra dita contra mim, cada olhar de desprezo seria transformado em estratégia. Não se tratava mais de vingança, era sobre restaurar o equilíbrio. Eles tinham usado a lei, o casamento e a reputação como armas contra mim. Agora, eu usaria as mesmas armas contra eles. Passei as horas seguintes revisando documentos antigos, mensagens, recibos, transferências. Comecei a montar um quadro mental de tudo o que sabia e do que podia provar. A mulher que eles expulsaram da família ainda tinha conexões no sistema. Oficiais, advogados, jornalistas. O coronel sempre acreditou que ninguém ousaria tocar seu nome. Mas ele esqueceu que quem serve à verdade não teme hierarquia. Na manhã seguinte, o divórcio já estava oficializado. As redes sociais da família exibiam fotos de comemoração, legendadas com frases sobre recomeços e novos ciclos. A nova esposa aparecia sorridente. O coronel comentava com emojis de taças e a sogra compartilhava com corações dourados. Eu assistia a tudo em silêncio, tomando café, enquanto anotava horários e nomes. Aquele era o tipo de exposição que mais tarde serviria de prova, de arrogância, de desprezo, de imprudência. Lara olhou para mim e disse: "Você parece calma demais." Respondi, porque aprendi que antes da ofensiva, o campo precisa de silêncio. Ela não perguntou mais nada. Apenas deixou o café esfriar, observando-me com o cuidado de quem sabe que o que viria pela frente não seria simples. À tarde, fui até uma base administrativa onde ainda tinha amigos. Pedi acesso a alguns arquivos antigos do coronel, sob o pretexto de atualizar registros de serviço. O sargento responsável olhou desconfiado, mas acabou cedendo. Quando abri a pasta digital, lá estava. Uma série de relatórios sobre contratos de fornecimento durante a gestão dele anos atrás. Havia números que não batiam, empresas fantasmas, valores repetidos com datas alteradas. Nada que eu pudesse usar ainda, mas suficiente para entender o alcance da teia. Voltei para o apartamento e sentei diante da janela. O pôr do sol refletia na cidade,
tingindo os prédios de um vermelho metálico. Pensei em como aquele mesmo homem que me acusou de ser inútil havia se enriquecido desviando recursos de operações humanitárias. Pensei em Daniel, o filho obediente, sustentado pelas fraudes do pai. Pensei na sogra, orgulhosa, gastando o dinheiro sujo em jantares e vestidos. E senti algo que há muito tempo não sentia: propósito. O divórcio foi a arma deles. A assinatura, a minha rendição aparente. Mas o que eles não perceberam é que, ao me tirar do círculo, me deram liberdade de movimento. Eu não era mais parte da família, portanto, não estava mais sob o controle deles. E liberdade, para quem aprendeu a sobreviver em território hostil, é o primeiro passo para o contra-ataque. Naquela noite escrevi no caderno: Fase 2, infiltração. Objetivo, verdade. E adicionei uma linha final que me fez sorrir antes de fechar a capa. Eles comemoraram minha assinatura. Eu comemorei a deles. Lara sempre teve um sexto sentido para as coisas que importam. Na época da academia, quando eu ainda acreditava que resistência era sinônimo de calar, ela me ensinou que às vezes a força está em quem observa, não em quem fala mais alto. Foi minha colega de alojamento, minha confidente nas madrugadas sem sono, a única que sabia que por trás da postura rígida e das ordens secas havia uma mulher que só queria ser reconhecida por inteiro. Quando saí do exército e me afundei na rotina de esposa obediente, ela continuou por perto, mesmo quando eu quase a empurrei para longe. Um dia você vai precisar de mim, ela dizia. Eu sorria e respondia: eu sei me virar. Eu sabia, sim, até o dia em que precisei de alguém que me lembrasse disso. Depois da assinatura do divórcio, Lara foi o primeiro rosto humano que eu vi. Nada de expressões falsamente solidárias, nada de piedade. Apenas aquele olhar firme de quem não precisa entender tudo para oferecer abrigo. Fica aqui o tempo que precisar, disse, empurrando a chave do apartamento pela mesa. O lugar era pequeno, organizado com simplicidade. Nas paredes, quadros de paisagens pintados por ela mesma. Um hobby que, segundo dizia, era mais terapêutico do que qualquer psicólogo do mundo. No fundo, eu sabia que aquele apartamento não era apenas um refúgio físico. Era o primeiro território neutro em anos. O único espaço em que eu podia respirar, sem sentir a sombra do coronel. Naquela primeira noite, Lara não fez perguntas. Apenas me deixou tomar banho, trouxe uma toalha limpa e colocou uma xícara de chá na mesa. Bebe devagar, disse. Você ainda está em campo. E estava. O corpo estava em segurança, mas a mente ainda marchava. Deitei no sofá, mas não dormi. A cabeça revivia as cenas. O jantar, o envelope, a nova esposa, as risadas. No escuro, o rosto do coronel aparecia em flashes, o sorriso de vitória, o olhar frio, o timbre autoritário que atravessava qualquer ambiente. Era como se ele ainda desse ordens, mesmo à distância. De manhã, Lara já estava pronta para o trabalho. Ela havia deixado o café passado e um bilhete. Te deixei espaço para respirar. Quando quiser começar a falar, eu escuto. Mas quando quiser agir, eu ajudo. Sorri. Aquela era Lara. Poucas palavras, todas certeiras. Passei o dia revendo os documentos que trouxe comigo. As pastas do coronel, os registros das empresas fantasmas, as notas de fornecimento duplicadas. Havia um padrão ali, mas faltava uma peça. À noite, quando ela voltou, encontrei a coragem para perguntar: Lara, você ainda tem contato com o pessoal do controle logístico da reserva? Ela ergueu as sobrancelhas. Depende. Está pensando em reabrir feridas ou fechar contas? Fechar contas, respondi. Ela entendeu sem precisar de detalhes. Naquela mesma noite, ligou para um ex-sargento que devia favores a ela. 3 dias depois, eu tinha em mãos um dossiê preliminar com as transações financeiras de um programa de transporte humanitário supervisionado pelo coronel. O que encontrei não era apenas irregularidade. Era crime. Valores superfaturados, fornecedores inexistentes, notas fiscais falsas. E o mais irônico, a maioria das operações ocorrera justamente durante o período em que eu estava em missão, a mesma época em que eles diziam que eu abandonava a família para brincar de soldado. Enquanto eu carregava mantimentos em caminhões e dormia em barracas, o coronel usava o nome das mesmas operações para desviar recursos. Mostrei os documentos a Lara e ela me ouviu em silêncio. Quando terminei, disse apenas: Você não pode fazer isso sozinha. Eles ainda têm conexões.
Se for agir, precisa de estratégia. Eu ri sem humor. Estratégia é o que me resta. Ela acendeu um cigarro e ficou me observando. Então fala, capitã. Qual é o plano? Eu respirei fundo. Ainda não tenho o plano completo, mas sei onde ele começa. Na imagem. Lara entendeu. O coronel vivia de reputação. Seu nome era sinônimo de honra dentro e fora da corporação. Tudo nele era construído para impressionar. Os gestos, as palavras, as relações. Derrubar a imagem significava atingir o coração do império, e para isso, eu precisava de provas sólidas, e de alguém que soubesse como torná-las visíveis sem que parecessem vingança. Nos dias seguintes, Lara e eu montamos uma rotina quase militar. Acordávamos cedo, fazíamos café e passávamos horas analisando papéis, cruzando datas, comparando contratos. Às vezes, ela fazia piada. Parece que estou de volta à academia, mas com menos gritos e mais cafeína. Eu sorria, grata por aquele humor que me mantinha de pé. Aos poucos, o apartamento virou um quartel improvisado. Mapas, planilhas, recortes de jornal, anotações penduradas na parede. Cada fio levava a um nome, e cada nome a uma transação. Uma noite, enquanto revisávamos um dos relatórios, Lara encontrou um detalhe que me escapara. Olha isso aqui, disse, apontando para um pagamento feito em nome de uma funcionária administrativa, que, segundo os registros, havia morrido 3 anos antes. Essa assinatura é do coronel, ela afirmou. Eu olhei de perto. Era mesmo. O traço seguro, o R inclinado, a letra final curta. Então ele usou o nome de uma morta para justificar o desvio, murmurei. Isso dá cadeia. Daria, corrigiu ela, se quem estivesse acusando não fosse a ex-nora. Ela tinha razão. Eu precisava de mais do que provas. Precisava de credibilidade. Foi então que Lara teve uma ideia. Você lembra da Doriane? Aquela jornalista que fez o documentário sobre mulheres na fronteira? Eu lembrava. Tínhamos nos conhecido anos antes, durante uma missão em Roraima. Ela agora trabalhava num portal de investigação independente, conhecido por derrubar figuras intocáveis. Ela deve adorar esse tipo de história, disse Lara, mas vai querer evidência sólida, não só papel. Eu olhei para o pendrive sobre a mesa. Então é isso que vamos dar a ela. Marcamos o encontro em um café discreto no centro. Cheguei primeiro. Lara ficou na mesa ao lado, disfarçada com um jornal. Quando Doriane entrou, reconhecia de imediato. O mesmo andar decidido, o olhar inquisitivo. Cumprimentou-me com um sorriso contido. Ouvi dizer que tem uma história, começou. Tenho fatos, respondi. História é o que os outros contaram até agora. Entreguei-lhe uma cópia dos arquivos, impressos e digitalizados. Ela folheou em silêncio, parando em uma página específica. Isso é pesado, murmurou. Você sabe o que acontece quando alguém toca num coronel aposentado com influência política? Eu assenti. Sim, mas também sei o que acontece quando ninguém toca. Ela prometeu investigar. Disse que levaria alguns dias para confirmar as informações. Quando saiu, Lara se aproximou e sentou à minha frente. Acha que ela vai publicar? Perguntou. Não ainda, respondi. Mas ela vai cavar. E quando cavar, o chão deles vai ruir. Nas semanas seguintes, a vida ganhou um ritmo estranho entre o cotidiano calmo do apartamento e o suspense das mensagens de Doriane. Ela ligava de números diferentes, enviava pequenos sinais, confirmando o nome da empresa. Há movimentações recentes em contas vinculadas. Algo grande está vindo. Eu mantinha o mesmo silêncio disciplinado, como quem espera o tempo certo para disparar. Enquanto isso, a família Carter seguia ostentando normalidade nas redes sociais. Fotos de almoços, eventos, o coronel sorrindo ao lado de políticos, a sogra comentando com corações e frases sobre bênçãos de família. Eu observava tudo com a frieza de quem analisa um alvo em movimento. Daniel não aparecia tanto. Talvez o peso das escolhas começasse a corroer a consciência. Ou talvez apenas temesse a exposição que o pai tanto buscava. Foi numa tarde cinza de sexta-feira que Doriane ligou. Temos algo, disse, sem rodeios. Conseguimos os registros bancários que provam o desvio. Mas tem mais. O coronel usou a identidade de 2 soldados mortos para justificar pagamentos. Isso é falsidade ideológica e apropriação de verba pública. Por um instante, o ar pareceu sair dos meus pulmões. Eu sabia que ele era corrupto, mas não imaginava o tamanho da podridão. Você quer que eu publique? Perguntou ela. Eu hesitei.
Parte de mim queria ver tudo exposto imediatamente. Outra parte queria garantir que o golpe fosse certeiro, sem chance de defesa. Ainda não, respondi. Espere o momento certo. Quando desliguei, Lara me observava da cozinha. O que foi? Confirmou tudo, disse. Ela me trouxe uma xícara de café e se sentou. Então agora é com você. Eu olhei para a parede coberta de anotações, o mapa completo da operação, e percebi que o silêncio dos últimos meses havia terminado. Naquela noite, Lara tirou de uma gaveta o mesmo envelope que havia me entregue na noite do jantar. Tem algo que não te contei, disse, empurrando-o em minha direção. Lembra daquela foto do coronel no hotel? Há uma sequência. Abri o envelope. Dentro, havia mais imagens. O coronel em diferentes encontros, sempre com a mesma mulher. E em uma delas, Daniel no mesmo local. Lara me encarou. Não é apenas corrupção, é conluio. O choque veio frio, como sempre. Eu não chorei. Apenas pensei, então é isso. A destruição de tudo o que vivi, o teatro do divórcio, a nova esposa, a humilhação pública, tudo fazia parte de uma operação maior. Daniel era cúmplice, não apenas vítima. Eles usaram o casamento como fachada para encobrir negócios ilícitos, e quando perceberam que eu começava a me afastar do círculo, decidiram me descartar antes que eu descobrisse. Olhei para Lara e disse, agora é guerra. Ela assentiu. Então vamos lutar do seu jeito, com estratégia e precisão. Peguei o caderno e acrescentei uma nova linha sob o título Operação Redenção. Objetivo final: destruir a narrativa, não apenas o nome. E foi nesse instante, com Lara ao meu lado, que percebi que não estava mais sozinha. Eu tinha uma aliada, uma amiga, uma testemunha. E pela primeira vez em muito tempo, eu não era a mulher descartada. Era a mulher que voltava ao campo de batalha sabendo exatamente onde cada inimigo estava escondido. O segredo não nasceu de uma descoberta súbita, mas de uma soma de silêncios. Ele foi se formando nas entrelinhas, no que o coronel não dizia, no que Daniel evitava olhar, no que a sogra fingia não entender. A corrupção era o esqueleto do império deles, mas o que realmente sustentava tudo era o pacto de silêncio, aquele mesmo que, por anos, me mantivera sob controle. Quando quebrei o meu, o deles começou a rachar. Nos dias que se seguiram à revelação de Lara, eu me fechei em uma rotina quase mecânica. Acordava cedo, corria no parque, voltava, tomava café e me sentava diante do mural de anotações. Era como planejar uma missão de reconhecimento. Eu não podia agir com pressa. O segredo era grande demais para ser lançado de forma impensada. Ele não apenas podia destruir o coronel, podia abalar nomes dentro da corporação, contratos, reputações que se fingiam intocáveis. E eu sabia que, se errasse o passo, me tornaria o alvo. Lara era meu contrapeso. Enquanto eu mergulhava na lógica do plano, ela cuidava das margens, fazia as ligações, verificava fontes, testava caminhos de proteção. A gente trabalhava em silêncio, quase sem conversar. Às vezes, ela me olhava e dizia, você tem esse olhar de quando está no campo, de quem já calculou todas as saídas. E eu respondia, no campo, a diferença entre coragem e loucura é o tempo de espera. Foi durante uma dessas manhãs silenciosas que Doriane voltou a ligar. A voz dela vinha abafada, como se falasse de um lugar público. Tem algo que você precisa ver pessoalmente, disse. Marcamos o encontro num estacionamento subterrâneo, discreto, às 11 da noite. Quando cheguei, ela estava encostada num carro preto, pasta na mão e o mesmo olhar firme de quem sabia o peso do que carregava. O que te mostro aqui não pode sair do seu controle, avisou. Abriu a pasta e revelou uma série de fotografias impressas, imagens de documentos escaneados, assinaturas, e-mails. O coronel não apenas desviava verba, ele estava vendendo informações internas sobre operações logísticas do exército para empresas privadas. E adivinha quem era o intermediário? Olhei para ela, sem piscar. Daniel, murmurei. Ela assentiu. Seu ex-marido recebia valores menores, mas constantes. Transferências pingadas, de contas diferentes, todas associadas ao mesmo grupo. Peguei um dos papéis. Reconheci a assinatura dele. O mesmo traço rápido. O mesmo desleixo que sempre demonstrava quando queria encerrar algo sem pensar. Era a prova que faltava. O segredo não era apenas corrupção. Era traição. E não apenas contra mim, mas contra tudo que eu defendi. Voltei para o apartamento com as mãos trêmulas. Não de medo, mas de uma raiva contida, profunda, que me queimava o peito como fogo lento. Passei a madrugada acordada,
cruzando as informações, organizando a linha do tempo. Tudo se encaixava. O distanciamento, as viagens de trabalho, o dinheiro que entrava sem explicação, o controle que o coronel exercia sobre o filho. Eles haviam transformado a minha ausência nas missões em cortina de fumaça. Enquanto eu servia o país, eles vendiam o país. Lara acordou e me encontrou na varanda. O rosto imóvel, o café intocado. Aconteceu alguma coisa? Perguntou. Entreguei-lhe o dossiê. Ela leu em silêncio. E quando terminou, apenas disse: "Isso muda tudo." Assenti. Muda o eixo do poder. E eles ainda não sabem. Durante os dias seguintes, eu observei de longe os movimentos da família. O coronel havia sido convidado para participar de um evento nacional sobre ética militar. Ironia que teria me feito rir, se eu ainda soubesse rir. A sogra publicava fotos de vestidos novos, almoços e viagens, enquanto Daniel desaparecia das redes. Talvez pressentisse algo. Talvez já estivesse sendo consumido pela culpa. Eu não sabia, mas o que sabia era suficiente para virar o tabuleiro. Comecei a redigir relatórios como fazia no serviço. Um para cada ator envolvido, com cópias de provas e resumo cronológico. O primeiro, endereçado à ouvidoria militar, sem remetente. O segundo, a um órgão de imprensa internacional com que Doriene mantinha contato. O terceiro, a um procurador da República aposentado, amigo de Lara. Nenhum deles sabia quem eu era. Cada documento era assinado com um pseudônimo que só eu e ela conhecíamos. Sentinela. A escolha não foi aleatória. Sentinelas são os que vigiam quando todos dormem. Eu sempre fui essa pessoa. Vigiar era o que me restava. Enquanto as primeiras investigações discretas começavam, o cerco em volta do coronel se fechava sem que ele percebesse. Recebi a confirmação indireta quando, uma manhã, ouvi no noticiário a menção a uma auditoria sobre contratos antigos de logística militar. Não citaram nomes, mas eu soube. Era o início. A partir dali, tudo o que eu precisava fazer era esperar. Mas esperar também é agir, quando se entende o inimigo. O coronel era orgulhoso demais para recuar. Se sentisse ameaçado, atacaria. Eu precisava que ele acreditasse que ainda me controlava. Então, decidi provocar. Criei um perfil falso em uma rede social e publiquei, em grupos militares, uma menção discreta. Antigos contratos de fornecimento de combustível estão sendo revisados. Boas surpresas para alguns. A frase não dizia nada, mas insinuava tudo. Horas depois, a sogra ligou para o número antigo do meu celular, o mesmo que ainda estava ativo, guardado na gaveta. Deixou uma mensagem. Se é você quem está por trás disso, pense bem no que está fazendo. Daniel está arrasado. Seu ódio vai destruir o que resta da nossa família. Eu ouvi a gravação e apenas sorri. Não era ódio, era justiça. Lara me observava, preocupada. Tem certeza de que quer seguir até o fim? Perguntou. Não quero nada além da verdade, respondi. E se a verdade os destruir, a culpa não é minha. As semanas seguintes foram um exercício de paciência. Doriene mantinha contato, enviando atualizações. Eles estão nervosos. O coronel tem feito ligações para Brasília. Algo grande está prestes a estourar. Eu lia e relia cada mensagem com a calma de quem já sobreviveu a ataques de todos os tipos. À noite, revisava o plano. O segredo era como uma granada. Perigoso se mal lançado, preciso se arremessado no tempo certo. Um dia, enquanto organizava os documentos, Lara recebeu uma visita inesperada no trabalho. Era Helena, a jovem esposa de Daniel. Ela parecia abatida, nervosa, e pedia para falar comigo. Ela te encontrou? Perguntei a Lara quando ela me contou. Não, deixou um recado. Disse que sabe mais do que imagina. Decidimos marcar um encontro em um café discreto. Helena chegou de óculos escuros, olhar assustado, as mãos inquietas sobre a bolsa. Eu não devia estar aqui, disse. Mas vocês precisam saber. Pegou o celular e mostrou mensagens. Conversas entre o coronel e Daniel, combinando transferências, apagando rastros, trocando nomes de empresas. Eles estão tentando sumir com os documentos, contou. Ontem Daniel destruiu o computador do escritório. Eu a observei por longos segundos. Por que está me dizendo isso? Ela respirou fundo. Porque eles vão culpar você. Já estão dizendo que você plantou informações para se vingar. E não me surpreendi. Já esperava a tentativa de reversão. No jogo deles,
A mulher sempre é a vilã conveniente. A diferença é que, desta vez, eu tinha o controle da narrativa. Agradeci a Helena e pedi que me enviasse as provas por e-mail seguro. Você não entende, ela insistiu. Se isso vier à tona, o coronel vai arrastar Daniel com ele. E eu estou grávida. Fiquei em silêncio. Por um segundo, vi nela o reflexo do que eu fui. Uma mulher que acreditava que ainda podia salvar um homem condenado pelo próprio medo. Então comece salvando a si mesma, disse, antes de me levantar. Naquela noite, Lara e eu passamos horas analisando as novas informações. Eram suficientes para ligar o nome do coronel a um esquema de fornecimento irregular de combustível militar e para mostrar que Daniel atuava como laranja em parte das transações. Tudo documentado, com datas, valores e assinaturas. Isso não é só corrupção, disse Lara. É traição. É mais, respondi. É a herança que ele sempre quis deixar. Só que agora vai passar para o nome certo. No dia seguinte, enviei o último dossiê para Doriane. Ela me respondeu com uma única frase. A matéria sai domingo. Prepare-se. O domingo amanheceu silencioso. Acordei cedo, fiz café e fiquei parada diante da janela, observando a cidade despertar. Quando o relógio marcou 7 horas, o site de notícias foi ao ar. O título da manchete era uma navalha. Coronel da Reserva é investigado por desvio e falsificação de documentos militares. Filho também é suspeito. Não havia menção a mim, nenhuma linha, nenhum nome feminino. Apenas os fatos, secos e incontestáveis. O segredo havia mudado de dono. Não era mais deles, era do mundo. Às 9, o telefone de Lara começou a tocar sem parar. Mensagens, notificações, links, a história viralizava. Políticos negavam o envolvimento, oficiais se distanciavam, a corporação anunciava uma investigação interna. Em menos de 24 horas, o sobrenome Carter, antes sinônimo de prestígio, virou sinônimo de vergonha. À noite, o jornal da televisão mostrou a imagem do coronel saindo de casa, cercado por repórteres. O rosto dele, aquele rosto que um dia sorriu enquanto me humilhava, estava pálido, contraído, derrotado. Quando a repórter perguntou se ele tinha algo a declarar, respondeu apenas: "Armaram para mim." E eu, assistindo da sala, murmurei: "Não, coronel. Eu apenas desarmei o que o senhor mesmo construiu." Lara desligou a TV, olhou para mim e disse: "Acabou." Eu respirei fundo. Ainda não. Isso é só o início. O segredo que mudara o eixo do poder agora estava exposto. Mas o poder, quando se quebra, espalha estilhaços. E eu sabia que, entre eles, ainda havia fragmentos perigosos, especialmente um, Daniel, porque, no fundo, ele não era apenas cúmplice, era o filho que aprendeu que o silêncio protege o crime, e eu, que vivi anos sob o peso desse mesmo silêncio, sabia que o próximo movimento dele não seria pedido de perdão, seria ataque, mas eu já estava pronta. Os dias que vieram depois da matéria foram de um silêncio diferente. O tipo de silêncio que antecede a tempestade. Eu conhecia esse som. Era o mesmo que pairava sobre as bases nos minutos antes de um ataque, quando até o vento parecia prender a respiração. O país comentava o escândalo. Os noticiários repetiam os trechos principais, mas o que ninguém via era o movimento subterrâneo, discreto, de quem ainda tentava apagar rastros. O coronel desapareceu por alguns dias. A sogra, segundo as redes sociais, viajou para cuidar da saúde. Daniel, esse, sumiu completamente. Foi nesse vácuo que o treinamento começou a gritar dentro de mim. Anos de estratégia, disciplina, observação, controle do pulso e da voz. Tudo o que aprendi nos campos e nas fronteiras agora voltava com uma clareza quase cruel. Quando a vida vira território hostil, só sobrevive quem mantém o ritmo respiratório constante. Eu me olhava no espelho e reconhecia aquele olhar de quartel. Sem emoção, apenas foco. Lara insistia para que eu descansasse. "Você venceu", dizia. Eu sabia que não. Em operações longas, o perigo não está na batalha, mas no dia seguinte à vitória, quando o inimigo ferido se levanta. E Daniel era um homem ferido, covarde, mas com o mesmo sangue do pai. O tipo que não aceita a ruína em silêncio. Naquela semana, as mensagens começaram. Números desconhecidos, frases curtas, ameaças veladas. Você não sabe com quem está lidando. Ainda há quem te observe. Sua carreira acabou. Eu lia tudo em voz baixa, como quem analisa código inimigo. Apaguei os recados,
Bloqueei os números, mas arquivei mentalmente cada detalhe, o horário, a escolha das palavras, o padrão de erro ortográfico. Velha mania de quem já trabalhou com inteligência. 2 dias depois, Lara chegou em casa com um envelope branco, sem remetente, deixado na portaria. Dentro, uma foto minha, tirada de longe, na janela do apartamento. No verso escrito à mão: "A honra é uma dívida, e você está devendo." Ela quis chamar a polícia. Eu pedi que não. "Deixa que eu cuido", disse. Aquilo não me assustava. No fundo, me acalmava, porque significava que eu tinha o controle. Se estavam me observando, era porque tinham medo do que eu ainda poderia fazer. Decidi então agir como aprendi, estudando o terreno. Passei a seguir uma rotina falsa, horários variáveis, rotas alternadas, aparições públicas calculadas. Cada passo era uma isca. O objetivo não era me esconder, mas obrigá-los a se mover. E funcionou. Na terceira noite, vi o reflexo de faróis parados em frente ao prédio, por mais de 1 hora. O mesmo carro, cor prata, placas cobertas de poeira proposital. Eles eram amadores. Lara observava com crescente inquietação. "Você está caçando fantasmas?", dizia. "Não", eu respondia. "Estou ensinando fantasmas a se mostrar." E eles se mostraram. Uma tarde, voltando do mercado, encontrei o portão do prédio entreaberto. Nada roubado, nada fora do lugar, exceto um único objeto sobre a mesa da sala. O porta-retrato do meu casamento. Aquele que eu havia deixado na casa dos Carter. Ele estava ali, limpo, intacto, no centro da mesa. Nenhuma dúvida. Haviam entrado. E queriam que eu soubesse. Respirei fundo, sentei e fiquei olhando para a fotografia por longos minutos. Não havia medo, apenas cálculo. O gesto não era de intimidação, era de desespero. Eles estavam tentando me lembrar de quem eu fui, para me distrair de quem eu havia me tornado. Peguei o retrato, virei-o de costas e escrevi no vidro com marcador preto: "Invasão confirmada. Inimigo exposto." Depois o coloquei de volta, exatamente onde estava. Era um recado. Nos dias seguintes, comecei a aplicar o protocolo completo de contra-inteligência que aprendi no serviço ativo. Testes simples, mas eficientes. Uma fita adesiva cruzando a fresta da porta, violada 2 vezes. Um fio de cabelo preso no fecho da gaveta, removido na manhã seguinte. Um microespelho posicionado discretamente na moldura da janela. Mudou de ângulo no 4º dia. Eles entravam sempre à noite, sem levar nada, talvez apenas para me observar. O que não sabiam é que cada invasão era uma confissão involuntária, e eu estava coletando evidências. Enviei as fotos e horários para um contato antigo, hoje na inteligência da reserva. Não dei nomes, apenas descrevi o padrão. Ele respondeu horas depois: "Não é profissional. Parece coisa de amador tentando parecer serviço." Eu sabia o que isso significava. Daniel. O filho que sempre quis provar que era homem agora tentava se comportar como soldado, sem nunca ter aprendido a diferença entre coragem e imprudência. Decidi provocá-lo de novo. Enviei uma mensagem curta, de número novo. "Se quer respostas, me encontre. Amanhã 21 horas, no café da Asa Norte." Não assinei. Ele viria. Homens como ele não resistem ao desafio. Lara protestou. "Isso é loucura. Ele pode estar armado." Respondi. Eu também. E de fato estava. Não com arma de fogo, mas com a única coisa que sempre me salvou: o controle. Cheguei ao café 20 minutos antes. Escolhi uma mesa no fundo, de frente para a porta. Às 21h05, ele apareceu. O mesmo rosto, agora marcado, o olhar cansado, a barba por fazer. Sentou-se sem pedir permissão. "Foi você, não foi?" Disse direto. "Você e aquela jornalista maldita." Eu não respondi. Apenas o observei. Ele continuou. "Meu pai está sendo massacrado. Ninguém quer saber da verdade. Você destruiu a nossa família." Sorri de leve. "Família, Daniel? Você destruiu isso antes de eu chegar." Ele bateu com a mão na mesa, o som seco chamando a atenção dos outros clientes. "Não banca a superior comigo. Você não sabe o que é ser humilhado publicamente." Eu me inclinei levemente, mantendo o tom calmo. "Sei sim. E foi na sua casa." Ele empalideceu. "Vocês mexeram com coisa grande", sussurrou. "Tem gente acima do meu pai. Gente que não vai deixar barato." Eu respirei fundo. "Então talvez seja a hora de você decidir se quer cair junto ou abrir os olhos." Ele riu nervoso. "Você acha que pode me ameaçar? Eu tenho provas de que você..." Parei-o com um gesto. "Você não tem nada, Daniel. E sabe por quê? Porque eu sou a única pessoa que ainda está te dando uma chance de sair vivo disso." Ele me olhou confuso.
A raiva deu lugar ao medo. Reconheci aquele olhar, o de quem finalmente percebe que a cadeia de comando mudou. Eu me levantei, deixei sobre a mesa um envelope com cópias dos documentos que o ligavam aos contratos falsos e disse: leva, entrega à promotoria. É sua última ordem, capitão de nada. Saí do café sem olhar para trás. Lara estava no carro a poucos metros observando. E então? Perguntou. Ele vai correr, respondi. E quando correr, vai atrair o resto. Nos dias seguintes, foi exatamente o que aconteceu. Daniel começou a ligar para antigos contatos, tentando negociar imunidade, oferecer informações em troca de proteção. Cada movimento dele era monitorado por Doriane, que tinha fontes nas investigações. O cerco se fechava. E eu, mais uma vez, me mantinha em silêncio, assistindo ao inimigo se autodestruir, algo que o treinamento sempre ensina. Às vezes, a melhor estratégia é dar espaço para o oponente tropeçar na própria pressa. Mas não demorou até que o golpe final viesse. Numa noite chuvosa, recebi uma ligação de número restrito. Era o coronel. A voz dele soava mais velha, rouca, cansada. Parabéns, capitã, disse. Você venceu uma guerra que não entendeu. Fiquei em silêncio. Mas eu aprendi uma coisa com você. Disciplina. E ela serve até para a vingança. A ligação caiu. Na manhã seguinte, um carro parou em frente ao prédio de Lara. Dentro, 2 homens engravatados entregaram uma intimação judicial, acusação de difamação e exposição ilegal de documentos confidenciais. Eu era oficialmente investigada. Lara leu a papelada com calma e disse: eles querem te arrastar para o pântano. Eu sorri. Então vamos entrar com botas. A diferença entre nós é que eu estava acostumada ao pântano. A lama é onde o inimigo mais tropeça. Preparei minha defesa como quem prepara uma operação. Cada prova que eu tinha estava arquivada em 3 lugares diferentes. Cada fonte, protegida. Cada contato, blindado. Quando o advogado do coronel tentou me intimidar com promessas de processo, enviei-lhe um e-mail com uma única frase: cuidado ao mirar. O recuo pode quebrar seu ombro. Os dias que se seguiram foram uma mistura de cansaço e controle. A imprensa continuava a investigar, e o nome Carter se tornava cada vez mais sinônimo de fraude. Daniel, acuado, tentava se distanciar do pai, alegando manipulação. Helena, a esposa, deu entrevista chorando, dizendo ter sido enganada. E o coronel, pela primeira vez, foi visto saindo de casa sem a postura altiva. Apenas um homem velho, cercado por câmeras e vergonha. Lara me olhava, admirada e assustada. Você realmente pensa como soldado. Eu ri, sem humor. É a única forma que aprendi a sobreviver. Naquela noite, abri o caderno e escrevi. Fase 3. Estabilização. O campo está limpo, mas o inimigo ainda respira. E pela primeira vez desde o jantar, dormi profundamente. Não por paz, mas por dever cumprido. A verdade, quando vem, não avisa. Ela não explode. Infiltra. Escorre pelas frestas. Vaza pelos sussurros. Se mistura às versões até não poder mais ser contida. E quando o primeiro furo da represa aparece, o resto é inevitável. A queda dos Carter começou assim. Um vazamento pequeno, uma frase solta num noticiário secundário, uma menção discreta numa coluna jurídica. Mas o país inteiro já estava com os olhos treinados para a vergonha deles. E bastou um documento autenticado, vazado de dentro da promotoria, para que tudo ruísse de vez. Eu estava em casa quando ouvi o nome do coronel pela primeira vez em rede nacional. O repórter lia com voz neutra, mas cada palavra era uma granada. O Ministério Público Federal confirmou hoje que o coronel reformado Álvaro Carter e seu filho, Daniel Carter, serão investigados formalmente por fraude em licitações e falsificação de documentos militares. As provas foram obtidas a partir de um dossiê anônimo, identificado apenas como Sentinela. A xícara quase escorregou da minha mão. Sentinela, o pseudônimo que apenas Lara e eu conhecíamos. Ela me olhou com um sorriso contido. É isso. Eles pronunciaram o nome. Eu ri, um riso curto, de quem finalmente respira depois de anos submersa. Não era mais segredo. O que começou como um murmúrio na base agora era manchete nacional. Nos dias seguintes, o mundo dos Carter se desintegrou em tempo real. A imprensa desenterrou contratos antigos, fotos, discursos sobre honra e família, que agora soavam como piadas. A sogra, que um dia me chamou de peso morto, virou alvo de memes com montagens de sua foto em eventos de caridade e legendas irônicas. A primeira dama da fraude. Daniel desapareceu da internet e Helena,
A jovem esposa deu uma entrevista emocionada em que dizia estar devastada com as mentiras. Eu assistia a tudo com a calma de quem sabe que o caos é apenas a ordem que finalmente encontrou seu caminho. Mas a verdade não é só libertadora. Ela também é cruel. Quando o que estava escondido emerge, arrasta junto o que ainda restava de afeto. Um dia recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi por instinto, e a voz do outro lado me paralisou por um segundo. Sou eu, Daniel. Preciso te ver. Eu deveria ter desligado, mas o silêncio dele me prendeu. É importante, insistiu. Não para mim, respondi, mas para você, talvez. Marcamos no mesmo café, o mesmo da última vez. Ele chegou mais magro, as olheiras fundas, o cabelo desgrenhado. Não parecia mais o homem arrogante que me humilhou na frente da família. Parecia um soldado que perdeu o caminho de volta. Eu não sabia que ele estava envolvido com tudo isso, começou. Você sabia de tudo, interrompi. Só escolheu não ver. Ele esfregou as mãos. Eu achei que podia consertar, que se eu ficasse do lado dele conseguiria controlar a situação. Ri, sem humor. Você sempre confundiu lealdade com covardia. Ele abaixou a cabeça. Eles vão prender meu pai. Não fui eu quem assinou os contratos, respondi. Nem quem usou nomes de mortos para lavar dinheiro. Ele olhou para mim com desespero. Você destruiu nossa família. Aquela palavra, nossa, soou vazia. Família não é quem te joga fora quando não serve mais. É quem fica quando você não tem mais nada para oferecer. Ele se calou, e naquele silêncio, entendi que não havia mais nada a dizer. Levantei-me, deixei uma nota na mesa e fui embora. Lá fora, o céu ameaçava chuva. Caminhei até o carro e antes de entrar, senti o primeiro trovão ecoar. Pensei que talvez fosse uma coincidência, mas havia algo simbólico em ver o temporal começar justamente naquele dia. As horas seguintes foram um turbilhão. A promotoria divulgou um comunicado oficial. As contas do coronel foram bloqueadas, a aposentadoria suspensa, o passaporte retido. As investigações indicavam que parte do dinheiro havia sido transferida para uma fundação fantasma em nome de Daniel. A manchete seguinte veio com a foto dele algemado. Quando vi aquela imagem, senti um misto de dor e alívio. Não porque eu desejasse vingança, mas porque, enfim, o peso da verdade estava sendo compartilhado. Por anos, carreguei sozinha a culpa inventada por eles. Agora, cada um segurava sua parte do fardo. Lara apareceu na porta com uma garrafa de vinho e 2 taças. Fim de operação, disse. Sentei com ela na varanda. O céu ainda pingava, mas o ar estava mais leve. Você esperava que fosse assim? Perguntou. Balancei a cabeça. Eu esperava que doesse menos. Ela riu de leve. A verdade sempre dói, mas pelo menos é limpa. Nos dias seguintes, repórteres começaram a rondar o prédio. Batiam à porta, deixavam bilhetes, pediam entrevistas. Alguns diziam querer ouvir o outro lado da história. Outros ofereciam pagamento para revelar a identidade da sentinela. Eu recusei todos. A história não é sobre mim, disse a Lara. É sobre o que eles fizeram. Mas a imprensa é insaciável. E quanto mais eu me calava, mais queriam saber quem eu era. Começaram as especulações. Ex-funcionária, amante traída, ex-oficial vingativa. Nenhuma acertava. Eu me tornei uma lenda invisível. Um fantasma que derrubou um império. E, de certa forma, era assim que eu queria permanecer. Até que uma manhã, um carro preto parou diante do prédio. Dele desceu Doriene, a jornalista. Subiu sem anunciar, como quem sabia que seria recebida. Não vim te pedir nada, disse entrando. Vim te avisar. O coronel está tentando culpar alguém de dentro. Disse à promotoria que o dossiê foi manipulado por você. Eu ri. Baixo. Era questão de tempo. Ela me encarou com curiosidade. E o que vai fazer agora? Exatamente o que ele não espera, respondi. Peguei a pasta vermelha do armário, a mesma que carregava desde o início, e abri na frente dela. Dentro, cópias de cada relatório, recibos, declarações e mensagens. Tudo isso foi entregue legalmente. Não há manipulação possível. Ela olhou com espanto. Você guardou tudo? Sou militar, Doriene. Nós nunca deixamos um campo sem revisar o terreno. Ela sorriu. Você podia ser um mito se contasse sua história. Eu balancei a cabeça. Não quero ser mito. Quero que nunca mais exista outro Coronel Carter. Naquela noite, o noticiário transmitiu as imagens da audiência de custódia. O coronel, com terno amarrotado, entrou escoltado, cabeça baixa. Do lado de fora, manifestantes gritavam palavras de ordem. Pela primeira vez,
Vi o medo no rosto dele. Não era o medo da prisão, era o medo de ser esquecido. Enquanto a câmera aproximava o rosto dele, lembrei das palavras que ele me disse no jantar do meu aniversário. Já que você não conseguiu nos dar um herdeiro, aqui está seu presente: o divórcio, a humilhação. E agora, ali, diante de todo o país, o homem que me expulsou por não gerar descendência deixava como herança apenas vergonha. Lara desligou a televisão. Agora acabou. Eu fiquei em silêncio por um momento. Não, agora começou. Ela franziu o senho. Começou o quê? A minha vida sem eles. Nos dias seguintes, a pressão pública se tornou insustentável. O coronel foi preso preventivamente. Daniel fez acordo de delação. A sogra fugiu para o interior, onde, segundo as notícias, buscava paz. E eu, pela primeira vez em muitos anos, acordei sem peso no peito. A verdade, afinal, não me libertou de um homem. Libertou-me do medo. O medo de nunca ser ouvida, de nunca ser acreditada, de sempre ser a mulher descartável, a que não servia. Eu servi, sim, servia ao que era certo, quando todos preferiram o conveniente. Naquela tarde, saí sozinha. Caminhei até um café à beira do lago. Sentei na mesa mais afastada e pedi apenas um chá. No vidro, o reflexo me devolveu uma mulher que eu quase não reconhecia. Firme, serena, com rugas que não vinham do cansaço, mas do aprendizado. Peguei o caderno que sempre carregava e escrevi apenas uma frase. A verdade é o único herdeiro que eles me deixaram, e eu a reconheço como minha. Fechei o caderno, paguei a conta e fui embora. Atrás de mim, o televisor do café exibia pela 1000ª vez o rosto do coronel sendo levado por policiais. E pela primeira vez, ao vê-lo, não senti nada, nem raiva, nem satisfação. Apenas o vazio de quem finalmente terminou uma missão. O coronel sempre acreditou que entender o inimigo era o mesmo que dominá-lo. Era assim que falava nas mesas de jantar, entre taças e olhares de adulação. Um bom comandante nunca é surpreendido. Ele prevê até o erro do outro. Eu costumava escutar aquilo em silêncio, sem saber que um dia veria a ironia completa da frase, porque quando chegou o dia de vê-lo frente a frente, já não havia glória em sua postura. Havia apenas o olhar vazio de quem finalmente entende, tarde demais, que passou a vida comandando uma guerra perdida. A audiência final aconteceu em uma manhã chuvosa de sexta-feira. O céu parecia refletir o mesmo cinza das paredes do tribunal militar, reformado onde ele seria ouvido. Eu fui convocada não como acusadora, mas como testemunha técnica. Meu depoimento seria breve. Confirmar a autenticidade de documentos, descrever os protocolos logísticos sob os quais as irregularidades haviam sido descobertas. Nada mais. Ainda assim, o coração batia como se eu estivesse prestes a entrar em missão. Lara insistiu para me acompanhar, mas eu recusei. Algumas batalhas, mesmo vencidas, precisam ser enfrentadas a sós. Quando entrei na sala, o coronel já estava sentado, sem farda, sem medalhas, sem as insígnias que o faziam parecer intocável. Vestia um terno escuro, grande demais para o corpo que parecia ter encolhido, a cabeça raspada, o rosto abatido, as mãos trêmulas tentando parecer firmes. Ele levantou os olhos quando me viu, e por um instante vi um lampejo de algo que nunca imaginei. Não era ódio, era medo. Sentei na cadeira reservada à testemunha e o juiz me pediu para confirmar minha identidade. Fiz isso com voz firme, o tom treinado ao longo de anos, sem hesitação. Quando comecei a falar, descrevendo cada detalhe do processo, senti os olhos do coronel sobre mim. Era um olhar que me atravessava, como se buscasse entender onde exatamente ele havia perdido o controle. E foi nesse instante que percebi. O rosto dele, antes símbolo de autoridade, agora era o retrato do desamparo. O advogado dele tentou questionar minha imparcialidade, sugerindo que meu envolvimento emocional poderia contaminar o testemunho. O juiz o interrompeu. Os documentos falam por si. Foi a única vez que uma frase judicial me soou como justiça poética. O coronel abaixou a cabeça. Eu continuei. Enquanto descrevia as evidências, lembrei de cada frase que ele me disse durante os anos de humilhação. Que eu não era mulher suficiente, que disciplina não substitui maternidade, que um nome sem herdeiro desaparece. Naquele momento, ao vê-lo encolhido diante de mim, entendi que o nome dele jamais seria esquecido, mas não pelos motivos que ele sonhava. Seria lembrado como exemplo do que acontece quando o poder é usado como escudo para a covardia. Quando o juiz anunciou o intervalo, eu me levantei. Poderia ter saído sem olhar, mas não o fiz.
Aproximei-me da mesa onde ele estava, as algemas discretas reluzindo sob a luz fria. Parei a poucos passos, o suficiente para que apenas ele ouvisse. Sabe, coronel, murmurei. No exército a gente aprende que as ordens erradas matam mais do que o inimigo. O senhor deu muitas. Ele me encarou, e foi nesse momento que o vi entender tudo. Não foi uma epifania grandiosa, nem um colapso teatral. Foi 1 milímetro de expressão, o leve arqueamento das sobrancelhas, o queixo trêmulo, o olhar que se contrai como quem finalmente enxerga o tamanho do próprio erro. Era a rendição sem bandeira, a derrota sem palavra. O instante exato em que um homem percebe que não foi vencido por uma mulher, mas pela própria arrogância. Saí da sala antes que o intervalo terminasse. O corredor cheirava a café velho e papel molhado. Lá fora, a chuva engrossava, e o som dos trovões parecia lavar o ar. Apoiei-me por um instante na parede e respirei fundo. Eu não tremia, não chorava, não sentia culpa. Apenas um cansaço antigo sendo substituído por algo que nunca tinha experimentado. Paz. No caminho de volta, o celular vibrava sem parar. Mensagens de repórteres, conhecidos, até de oficiais antigos que agora me tratavam como símbolo de coragem. Não respondi a ninguém. A guerra havia terminado, e o silêncio era a minha condecoração. No fim da tarde, Lara me esperava no apartamento. Ao me ver entrar, ergueu uma sobrancelha. E então, eu apenas disse. Ele entendeu. Ela não perguntou mais nada. Entendeu que aquela frase significava o que eu não conseguiria explicar. Nos dias seguintes, a imprensa divulgou a sentença. 8 anos de prisão, perda das condecorações, bloqueio de todos os bens. Daniel, em acordo de delação, cumpriria pena reduzida. A sogra desapareceu completamente, e Helena foi vista saindo do tribunal com um bebê nos braços. Talvez o único inocente de toda essa história. Fui procurada por emissoras, editoras, até por instituições militares que queriam transformar meu relato em palestra sobre ética e resiliência. Recusei todas. Não quero ser símbolo, disse a Doriane quando ela insistiu em publicar meu nome. Quero ser esquecimento. Ela entendeu. Passei a viver dias simples, quase anônimos. Mudei-me para uma cidade menor, próxima do litoral, onde ninguém me reconhecia. Aluguei uma casa térrea, branca, com varanda e um quintal pequeno. No primeiro mês, mal saí. Lia, cozinhava, caminhava. Aos poucos, fui aprendendo o que é existir sem dever nada a ninguém. Certa manhã, enquanto varria o quintal, o carteiro deixou um envelope pardo na caixa, sem remetente. Abri com cuidado. Dentro, apenas uma fotografia, tirada na penitenciária. O coronel, sentado em um banco de concreto, uniforme de interno, a cabeça baixa. No verso, um bilhete curto, de caligrafia trêmula. Agora entendo o que o silêncio ensina. Sentei-me no degrau da varanda e fiquei olhando a imagem por longos minutos. Não senti raiva nem piedade, apenas a confirmação de que, no fim, ele havia aprendido a única lição que sempre recusou. Não é o comando que define a força, é o controle. E o meu, ele nunca teve. Peguei a fotografia, dobrei em 4 partes e a guardei no mesmo caderno onde comecei a escrever tudo. Na página ao lado, anotei: missão encerrada, sem glória, sem medalhas, apenas verdade. À noite, caminhei até a praia. O vento carregava o cheiro salgado da água, e o som das ondas era mais constante do que qualquer lembrança. Sentei na areia, tirei os sapatos e deixei que a maré tocasse os pés. Pensei em James, o marido que perdi antes de conhecer Daniel. Pensei nas noites frias de quartel, nas madrugadas de vigília, nas mulheres que serviram comigo e que, como eu, aprenderam que a dignidade é a única farda que não se rasga. Fechei os olhos e murmurei: missão cumprida, capitã. A água subia e recuava, num ritmo que parecia respirar comigo. Pela primeira vez em muito tempo, não havia peso, apenas espaço. E foi ali, sob o céu escuro e o som das ondas, que percebi: o verdadeiro rosto do meu sogro não era aquele da foto da penitenciária. Era o reflexo que vi no espelho durante anos, o reflexo de quem um dia acreditou que precisava da aprovação de um homem para existir. Aquele rosto morreu junto com ele. Levantei-me, limpei a areia das mãos e caminhei de volta. Na beira da estrada, um grupo de recrutas marchava em formação. Ao passar, um deles saudou com respeito. Eu retribuí o gesto, leve, discreto,
mas cheia de uma força que não precisava mais provar. Quando cheguei em casa, acendi a luz, coloquei a chaleira no fogo e sentei na varanda, observando o vapor subir. No caderno aberto, a última frase que escrevi naquela noite foi simples, mas definitiva. Eles me ensinaram o que é ser descartada. Eu ensinei o que é ser esquecida com honra. E assim terminou a guerra que começou com um feliz aniversário e um par de papéis de divórcio. O império deles virou poeira. O meu silêncio, história. E pela primeira vez, não precisei de aplausos. Apenas do som da chuva batendo no telhado, o som da vida recomeçando.